Olá, vamos aqui para a nossa terceira aula do tópico Princípios de Microeconomia, onde nós vamos discutir agora a maximização de lucro. Lembrando, nossa primeira aula nós discutimos a curva de demanda, a curva de oferta, a noção de equilíbrio, fizemos exercícios de estática comparativa. Na nossa segunda aula nós discutimos o custo total, a função de produção, o custo variável, o custo fixo, a noção de custo unitário, a noção de custo marginal. E hoje nós vamos discutir receita, vamos juntar receita e custo, vamos discutir o lucro, e aí vamos falar do conceito neoclássico, onde a firma busca a maximização do lucro numa visão neoclássica da firma. Essa é a nossa ideia com a aula de hoje. Bom, para começar a aula, a primeira coisa que a gente tem que discutir é a função da receita total. Tá? Então, na função receita total, o que nós sabemos é que receita total é preço que multiplica a quantidade. Agora, a questão é que existe uma relação entre preço e quantidade, que nós discutimos na primeira aula, que está embutida na nossa curva de demanda. Então, eu não posso simplesmente assumir que se eu reduzir preço e aumentar a quantidade, eu vou aumentar a receita indefinidamente. É por isso que nós temos aqui uma relação, uma curva de receita total, essa aqui é a receita total, tá? A nossa função de receita total, ela não vai crescer indefinidamente, certo? Olha só, o que nós temos aqui? Nós temos que a curva de demanda que a gente viu é dada por essa expressão. Essa é a nossa curva de demanda, onde preços e quantidade se relacionam com uma função inversa, né? Um aumento de preço implica numa redução de quantidade vendida. Eu estou dizendo para vocês que a receita total é preço que multiplica a quantidade. Se eu substituo essa função, se eu substituo a curva de demanda na função da receita total, o que eu vou ter? Eu simplesmente peguei aqui, substituir A menos BQ, eu substituí em P. Vou obter essa relação aqui, que é a nossa função receita total. Ora, multiplico A por Q, multiplico B vezes Q por Q, e tenho como resultado uma função quadrática, quantidades elevadas ao quadrado, com um sinal negativo, o que nos dá essa função aqui com a concavidade voltada para baixo. Se a função tem uma concavidade voltada para baixo, nós temos a expectativa de que ela deve ter um máximo, mas isso a gente vai discutir mais à frente. Então, essa é a nossa função receita total. Do mesmo jeito que a gente discutiu custo marginal, eu poderia perguntar para vocês qual é a minha receita na margem. Se eu variar a quantidade se eu der um incremento na quantidade produzida, um delta Q, qual vai ser o meu delta de RT? Qual vai ser a minha variação da receita total em função da quantidade? Qual é a relação entre variação de receita por variação de quantidade? A relação variação de receita total pela variação de quantidade me dá aquilo que eu chamo de receita marginal. Também parecido com o nosso conceito de custo na margem, custo marginal. Uma variação da quantidade implica numa variação de receita. A divisão da variação de receita pela variação de quantidade me dá o conceito de receita na margem, receita marginal. Se eu derivar então a nossa função de receita total, eu obtenho, essa inclinação, variação de receita total por variação de quantidade. Derivando, eu tenho aqui, essa quantidade está elevado a 1, Então, se eu derivo, o 1 vem multiplicando aqui, e o Q fica elevado a 0. 1 menos 1, 0. Aqui, esse termo, o 2 vem para cá, e o Q fica elevado a 2 menos 1, que é 1. Então, essa é a nossa receita marginal, que é a função
que mede a inclinação da tangente aos pontos da curva de receita total. Essa é a noção de receita, de ganho na margem. Nós vamos ter oportunidade aqui na aula de discutir essa noção de receita marginal ainda e quando a gente embutir o conceito de lucro marginal. Bom, mas antes de falar de lucro marginal, vamos falar, é claro, do conceito de lucro. O que é o lucro? O lucro é a receita total menos os custos. Lembrando que os custos, a gente tem dois conceitos de custo, o custo contábil e o custo econômico. Se eu subtrair da receita total o custo contábil, eu vou ter a noção de custo, de lucro contábil. Se eu subtrair da receita total o custo econômico, eu vou ter o lucro econômico. Qual é a diferença? Lembrando, nossa aula de custos, o custo econômico, ele tem embutido ali o custo e oportunidade do dinheiro. Eu podia estar aplicando dinheiro em outro lugar. Então, na noção de custo econômico, eu tenho o custo do dinheiro embutido. Isso significa que se eu falar para você, ora, o nosso lucro econômico é zero. Significa que se o lucro econômico é zero, que as receitas são suficientes para cobrir o quê? Para cobrir todos os custos contábeis e para cobrir o custo de oportunidade do dinheiro. Então, lucro econômico igual a zero significa que eu estou remunerando o capital pelo risco do negócio que eu estou incorrendo. Se meu lucro econômico é positivo, é maior do que zero, significa que eu estou remunerando todos os custos contábeis, eu estou remunerando o custo do capital em função do risco que eu incorro, e eu ainda tenho um resultado adicional. Ou seja, se meu lucro econômico for maior do que zero, eu ainda tenho um ganho adicional. Bom, vamos voltar para o nosso exemplo do sorvete, então. No nosso exemplo da produção de sorvete, já que lucro é receita total menos custo total, e receita total é uma função quadrática, tá? Eu tenho que o lucro também vai ser uma função quadrática aqui. É claro, no nosso exemplo, onde eu estou imaginando que a receita, tudo começou com a curva de demanda como uma função linear, a nossa receita total virou uma função quadrática com concavidade voltada para baixo, o nosso lucro, subtraindo de uma função custo linear, custo fixo mais custo variável, né, função custo, eu tenho uma função lucro, que eu estou supondo aqui que ela também tem um comportamento de uma função quadrática. Note que eu tenho o valor do lucro máximo aqui, tá? Eu tenho um lucro máximo. Não é exatamente esse ponto aqui, ele deve estar aqui nas proximidades desse ponto, eu tenho um lucro máximo aqui definido. Ora, se eu tirar a derivada, né, se eu calcular a derivada nesse ponto aqui, eu tenho um lucro marginal, eu tenho uma derivada positiva. O que significa, então, uma derivada positiva? Significa que o meu lucro na margem é zero. O que isso significa? Que se eu aumentar, se eu variar a quantidade, o meu lucro na margem é positivo. Se meu lucro na margem é positivo, ele está aumentando o lucro total. Então, se eu estou operando do lado de cá, eu tenho um incentivo a aumentar a quantidade. Ó. Se eu estiver operando do lado de cá, eu tenho um incentivo a aumentar a quantidade produzida. Esse é meu incentivo. Ora, se eu estiver operando aqui, meu lucro marginal é zero. Tá? Eu não tenho incentivo nenhum de sair para um lado ou para o outro. Tá? Note que se eu vier para o lado de cá, o que eu vou ter no final das contas? Se eu vier para o lado direito, eu tenho um lucro marginal negativo. Significa que a unidade adicional que eu estou produzindo não está cobrindo meus custos adicionais. Esse é o conceito. Ou seja, se eu estou do lado de cá, a minha receita marginal é menor do que meu custo marginal. Se eu estou do lado de cá, a minha receita marginal é maior do que o custo marginal. Então, se eu estou do lado de cá, eu vou escrever aqui para vocês, se eu tiver do lado de cá, a minha receita na margem é maior do que o meu custo marginal. Por quê? Porque o lucro marginal é positivo. Se eu tiver do lado de cá, a minha receita na margem é menor do que o custo na margem. Então eu não tenho incentivo de ficar produzindo unidades adicionais, porque essas unidades adicionais elas estão
consumindo valor. Tá? Eu estou com um lucro marginal negativo. Olha, isso não significa que o lucro total aqui é zero. Afirma aqui, em todas as situações plotadas aqui nesse gráfico, o lucro total aqui, em todas as situações, é positivo. Agora, eu estou dizendo que na margem, aqui, cada unidade adicional reduz o lucro. Aqui eu digo que cada unidade adicional vai aumentar o lucro. Ora, se para o lado de cá eu aumento o lucro, se para o lado de cá eu reduzo o lucro, o meu objetivo vai ser operar aqui, onde, nessa situação, receita marginal é igual ao custo marginal. Essa é a situação que maximiza o lucro. Guardem isso, tá? Que esse conceito é importante. A firma maximiza lucro quando o lucro marginal é zero. Tá? Quando a derivada da função lucro total é zero, é o ponto em que a firma maximiza o lucro. A derivada, ou seja, o lucro marginal igual a zero, ou a derivada do lucro total, essa aqui é a função do lucro total, a derivada do lucro total em relação à quantidade, tá? Me dá o lucro marginal. Se a derivada, se d de LT dq igual a zero, eu tenho essa situação onde o lucro é máximo. Isso implica que receita marginal é igual a custo marginal no ponto que eu maximizo o lucro. Tá claro? Bom, eu posso também, olhando aqui, discutir esses conceitos olhando para esse gráfico. Tá? Nesse gráfico aqui eu tenho a curva de demanda. Certo? Quem é a receita total? Lembrando, receita total não está apresentado aqui. Tá? A nossa receita total, ela é preço que multiplica a quantidade. Certo? Então, preço que multiplica a quantidade, existe uma relação entre preço e quantidade que é definida pela curva de demanda. Então, nós temos a curva de demanda. Vou só colocar aqui só essa notação. Receita total é preço vezes quantidade. E nós vimos lá atrás que, se eu substituir, receita total é igual a A menos BQ vezes quantidade, e que receita total é igual a AQ menos BQ ao quadrado, isso que nós vimos lá, e vimos inclusive que a receita marginal a derivada vai me dar A menos 2BQ. Essa receita marginal é que está sendo representada aqui. Ó. Então, eu tenho a curva de demanda, tá? Lembrando aqui, ó, a curva de demanda é P igual a A menos BQ. Essa é a curva de demanda. Então, eu tenho a curva de demanda, mostrei ali para vocês a curva de receita marginal. O que eu mostrei também para vocês anteriormente? Que a situação de maximização de lucro é quando há um encontro quando tem o encontro da curva de receita marginal com a curva de custo marginal, onde o lucro marginal é zero. Ora, esse ponto de encontro aqui é o ponto de maximização de lucro, certo? Esse é o ponto de maximização de lucro. Então, o que eu faço? Eu igualo a receita marginal ao custo marginal, ou eu derivo o lucro total igual a zero, e encontro a quantidade de equilíbrio. Ou seja, a quantidade de equilíbrio, não, a quantidade que maximiza o lucro. E qual é o preço que vai maximizar o lucro? Eu encontrei a quantidade que maximiza o lucro. Qual é o preço que maximiza o lucro? Eu vou na curva de demanda e encontro o preço que maximiza o lucro. Certo? Então, olha bem, ó, se eu pegar a função de receita marginal igualar com a função de custo marginal, eu encontro a quantidade que maximiza o lucro. Com a quantidade que maximiza o lucro, eu substituo na curva de demanda, eu encontro o preço. Certo? Então, se eu dou para você a função de demanda, se eu dou para você a função de custo, que não está aqui, né? Vamos imaginar aqui custo total, por exemplo.
custo total é igual a um F, por exemplo, mais um Czinho que multiplica a quantidade. Custo fixo, custo variável unitário aqui, certo? A derivada do custo total em relação à quantidade é o Czinho, tá? Porque a derivada de uma constante é zero e a derivada desse termo vai me dar o Czinho. E o que é isso? Custo marginal. Custo marginal é isso. E receita marginal é isso. Mas eu não estou dizendo para vocês que o max do lucro se dá quando receita marginal igual a custo marginal? Não é isso? Eu não disse para vocês? Então, olha só. Se eu igualar A menos 2B, que é a receita, se eu igualar ao custo marginal, a receita marginal, lembre disso, eu igualo ao custo marginal, quem é Q estrela? Q estrela vai ser igual a A menos C sobre 2B. Esse Q estrela foi que nós encontramos aqui. Se eu substituir na curva de demanda, P estrela vai ser igual a A menos B que multiplica Q estrela. A menos C sobre 2B. Então, nosso P estrela vai ser igual a esse resultado. Você vai cortar aqui, ó, com isso aqui. No final das contas, eu vou ter que P estrela vai ser igual a A mais C sobre 2, certo? Menos A, né? Ok? Não, desculpa, mais A. A menos A sobre 2 é A sobre 2. Menos com menos mais, eu vou ter C sobre 2. Então, A mais C sobre 2, tá? A mais C sobre 2 vai me dar o resultado do meu P estrela. Bom, se a gente for colocar isso de uma maneira mais formal do ponto de vista matemático, o objetivo da firma, tá, é encontrar o máximo de que função? Lembrando da nossa aula sobre custos, essa é a função de produção que depende do que? Dos fatores de produção x1 e x2. Tá? Então, a firma depende dos fatores de produção x1 e x2. Essa é a quantidade. Então, eu tenho P vezes Q. Lembrando que a curva de demanda vai estar embutida em P. E aqui são os custos dos fatores de produção. Tá? Capital, trabalho. Por exemplo, o custo unitário do capital vezes a quantidade do capital empregado. O custo do trabalho multiplicado pela quantidade de trabalho aplicado. Então, o objetivo do capitalista seria maximizar essa função. Certo? Então,
o que acontece? Imagine que eu encontrei uma quantidade que maximiza o lucro, a quantidade, por exemplo, de um fator de produção X1 qualquer, eu encontrei que é a quantidade que maximiza o lucro. Ora, se essa é a quantidade que maximiza o lucro, o que eu posso dizer? Eu posso dizer que se essa é a quantidade que maximiza o lucro, que receita marginal é igual a custo marginal. Então, quem é W1? W1 é o custo marginal de X1. Certo? E quem é o produto marginal, certo? Produto marginal multiplicado pelo preço. Isso é o conceito de receita marginal. Então, o que nós temos aqui, na situação em que maximiza o lucro, eu vou ter que o produto marginal multiplicado pelos preços, produto marginal, digamos que aqui seja trabalho, o produto marginal do trabalho multiplicado pelo preço, que é aquilo que eu consigo obter com os ganhos auferidos do trabalho, e isso tem que se igualar ao custo empregado de trabalho. Nessa situação, eu teria a situação de maximização do lucro. Certo? E aí, só reforçando aqui essa noção, né? À medida que você usa um pouco mais de um fator, né? Vamos imaginar que você pode escolher capital ou trabalho. À medida que você usa mais desse fator de produção, você imagina que você vai ter uma variação da quantidade. E a variação da quantidade, lembrando da nossa aula lá de função de produção, tá? A nossa variação de quantidade, ela é a produto marginal daquele fator de produção empregado. Certo? Então, o valor incremental, tá, multiplicado pelo preço é a nossa receita marginal. E para essa produção marginal, eu tenho um custo, tá, que é a quantidade de hora a mais, a variação de horas de trabalho, por exemplo, ou a variação de capital empregado multiplicado pelo custo do trabalho. Certo? E só lembrando, isso aqui é para a gente só fazer a conexão, se o produto marginal ele é menor do que o custo, certo? Marginal, eu posso aumentar o lucro se eu reduzir o uso do insumo. Tá? Se o produto marginal é menor do que o custo marginal. É a nossa mesma noção lá atrás de lucro, a única coisa é que a gente está aqui tentando formalizar isso do ponto de vista matemático. Ou seja, a minha situação de maximização de lucro vai ser sempre na situação em que custo marginal se iguala a receita marginal. Vamos colocar a mesma situação agora tentando exemplificar isso com algo mais próximo da realidade. Vamos imaginar que você, para produzir um carro adicional, a firma está produzindo 1000 carros, certo? E para eu produzir um carro adicional, eu gasto 20 mil, ou seja, meu custo marginal na margem para produzir um carro a mais, eu gasto 20 mil reais. Ora, suponha que a receita, se eu for vender, eu produzi esse carro e coloquei 20 mil reais para poder produzir esse carro, e que eu consigo vender ele por 20 mil reais em um, certo? 20 mil e um reais. Se eu consigo produzir esse carro por 20 mil e um reais, será que eu tenho incentivo a produzir essa unidade adicional? A resposta para essa pergunta é sim. Tá? Eu tenho um incentivo. Por quê? Porque a receita marginal é maior do que o custo marginal. Eu tenho um incentivo para produzir uma unidade adicional porque ela vai me acrescentar no lucro R$1. Agora vamos supor que se eu aplicasse os 20 mil reais para produzir uma unidade a mais de veículo, eu estou produzindo as 1000 unidades, e que eu
resolvesse incorrer no custo de R$20 mil, mas na hora de vender o carro, ele só vale R$19.999. Será que eu tenho incentivo, então, de aumentar a produção? A resposta para essa segunda pergunta é não. Eu não tenho incentivo, tá? Por quê? Porque, nesse caso, a receita marginal é menor do que o custo marginal. Onde é que eu quero chegar aqui? Intuitivamente mostrar para vocês novamente que maxi de lucro ocorre, o maxi de lucro, na situação em que a receita marginal é igual ao custo marginal. Se a receita marginal é superior ao custo marginal, eu tenho incentivo a produzir mais. Se a receita marginal for menor que o custo marginal, eu tenho incentivo a produzir menos. Essa é só um reforço do que nós estamos discutindo aqui. Bom, como lembrete aqui, então, nós temos, certo, o nosso conceito de receita marginal, que é a variação da receita total em relação à variação da quantidade. Nós temos o custo marginal, variação do custo total em relação à quantidade. E um lembrete da nossa última aula de custos, nós temos o conceito, aliás, desculpa, foi um conceito discutido na nossa primeira aula, a de curva de demanda. Nós, quando discutimos curva de demanda, discutimos o conceito de elasticidade. Tá? Vamos pegar esses três conceitos e vamos discutir aqui, então, uma situação interessante. Veja bem, a receita total é dada pela multiplicação dos preços pelas quantidades. Essa é a nossa receita total. Certo? Ora, uma variação de receita total, ou seja, uma variação de receita, pode vir, uma variação da receita total pode vir de um ΔP, uma variação de preço, ou pode vir de um ΔQ. Então eu poderia dizer que a variação da receita total, ela é um Q que multiplica uma variação de preço, ou um preço que multiplica a quantidade. Essa seria a nossa variação de receita total. Eu podia escrever dessa forma. Ora, se eu dividir ambos os lados por ΔQ, se eu divido ambos os lados por ΔQ, o que eu tenho? Que de um lado eu tenho a variação de receita por variação de quantidade igual a ΔP sobre ΔQ vezes Q mais P. Mas a gente já sabe que o que é isso aqui, ó. Isso aqui é receita marginal, tá? E se eu trabalhar com essa razão entre ΔP e ΔQ, eu posso chegar no conceito de elasticidade. Se eu trabalhar dessa forma aqui, ó, eu coloquei P em evidência, certo? Coloquei P em evidência, e peguei Q aqui e passei para o lado de baixo. Então eu obtive aqui esse resultado. Esse resultado é o inverso da elasticidade. Se é o inverso da elasticidade, eu posso resolver, lembrando aqui, ó, no nosso conceito de elasticidade, está aqui. Eu posso então reescrever toda essa função dessa maneira aqui. Receita marginal é igual a preço que multiplica 1 menos 1 sobre elasticidade. Isso é minha receita marginal. Ou seja, para eu ganhar mais, eu dependo da curva de demanda. Eu dependo da elasticidade preço-demanda. Tá certo? Essa é a receita marginal. Ora, mas a gente sabe também o seguinte, já discutimos aqui bastante, que a solução de maximização de lucro, ela é dada quando a receita na marginal é igual ao custo marginal. Já discutimos isso aqui bastante. Tá? Por quê? Porque se a receita marginal é maior que o custo marginal, a empresa pode aumentar o lucro aumentando a produção, ou reduzindo o preço. Se a receita marginal é menor do que o custo marginal, a firma pode aumentar seu lucro, certo? Reduzindo a quantidade produzida, ou aumentando o preço.
certo? Então, essa é a situação que a gente já discutiu, a situação que maximiza o lucro. Então, eu posso substituir na expressão anterior, porque a expressão anterior nos dava que receita marginal é igual a isso. E eu posso ter que custo marginal, então, é igual a P que multiplica 1 menos 1P na situação. Aqui só vale na situação de max lucro. Na situação de max lucro, certo? Então, o que eu tenho? Na situação de max lucro, situação de maximização de lucro, custo marginal vai ser dado por essa expressão, ó, na situação de max lucro. Então, eu posso reescrever isso aqui, ó. Trago P para o lado de cá, trago 1 para o lado de cá, certo? E no final eu vou ter essa expressão que me diz aqui, ó, preço menos custo marginal igual, ou seja, a 1 sobre N. Se preço, se essa relação aqui ela é maior do que 1 sobre N, tá? O que isso significa? Porque eu tenho que sempre, para maximizar lucro, voltar para essa igualdade. Se aqui eu estou com um valor de preço menos custo marginal sobre preço maior do que 1 sobre elasticidade, é vantagem para mim reduzir preço. Tá? É vantagem reduzir preço até que eu traga a igualdade. Ou seja, se essa razão está maior do que 1 sobre eta, eta é esse símbolozinho da elasticidade, se essa razão aqui está maior do que 1 sobre eta, eu tenho um estímulo de reduzir preço para aumentar a quantidade vendida e aumentar o meu lucro. No entanto, se essa relação preço menos custo marginal sobre preço for menor do que 1 sobre eta, eu tenho um incentivo em aumentar preço. Tá? Então eu tenho um incentivo a aumentar preço. Então vocês percebem que a minha decisão, esse é o objetivo da aula. Né? O objetivo da aula é mostrar para vocês o seguinte: eu tenho que fazer uma escolha de preço e quantidade. E para fazer essa escolha, eu vou buscar fazer a escolha de tal maneira que eu maximize meu lucro. Então, se eu estiver cobrando muito, se eu estiver cobrando baixo, eu vou ter muita gente comprando, mas eu não estou maximizando meu lucro. Por quê? Porque eu tenho um efeito preço que está destruindo o meu lucro. Se eu estiver cobrando muito alto, eu vou ter um efeito quantidade destruindo o meu lucro, porque poucas pessoas estão comprando. Então, no final, o que eu quero? Eu quero encontrar uma relação entre preço e quantidade de tal maneira que no meu negócio eu maximize o lucro do negócio. Esse é o objetivo. O objetivo não é custo mínimo, o objetivo não é receita máxima. O objetivo é lucro máximo, certo? Entenda que esse objetivo está dentro de um conceito neoclássico da firma, onde ela vai buscar maximizar o lucro. A gente vai ter oportunidade ao longo do curso de discutir mais sobre esse objetivo de maxi lucro. Tá? Nós vamos ter a oportunidade de discutir mais ao longo da firma, a gente vai ver mais à frente que um conceito mais moderno para a firma é o conceito de maximização de valor. Na verdade, as decisões são tomadas para maximizar o valor da firma, mas há, claro, uma relação entre maximização de valor e maximização de lucro. E, mais recentemente, né, o que a gente tem é um conceito de firma onde você tem que buscar a maximização de valor respeitando as condições de sustentabilidade socioambiental. Mas isso já é assunto mais para adiante. Okay? Com isso a gente encerra a aula de hoje. A gente fecha aqui o nosso ciclo de conceitos de microeconomia. E nós vamos ter oportunidade de fazer alguns exercícios numa aula que está reservada para vocês de exercícios. Vamos tentar discutir um pouco mais aquela firma do sorvete, vamos discutir mais como chegar a uma curva de demanda, maximização de lucro. E eu espero encontrar vocês assim na nossa próxima aula, onde esses conceitos vão ficar mais sedimentados. Ok? Um abraço a todos.